Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer o complemento do tema biopausa, no aspecto de estratégias de tratamento e prevenção desse processo de declínio e perda das funções mentais superiores que acontece relacionado à idade. Já é possível reverter o declínio cognitivo a partir de medicinas funcionais. Eu já falo para você sobre isso em seguida a vinheta. A reversão do declínio cognitivo é um tema altamente em voga no campo das ciências do cérebro atualmente. Muito disso se deve ao trabalho do eminente neurologista Dale Bredesen, professor da Universidade da Califórnia. Essa obra, O Fim do Alzheimer, de autoria desse autor, tem sido realmente um alento para as pessoas que sofrem de problemas na terceira idade. O que o Dr. Bredesen mostrou em seus profundos estudos e seu centro de pesquisa nos Estados Unidos, que medidas amplas de medicina funcional e integrativa são capazes de manter a saúde cerebral dos indivíduos na terceira idade. Ele tem mais de uma centena de casos documentados onde houve a reversão de uma doença de Alzheimer já diagnosticada. O mais impactante desse trabalho é que a abordagem defendida por Bredesen não está fundamentada no uso de medicamentos. Eu costumo comentar para meus pacientes que o campo da doença de Alzheimer é talvez uma das maiores provas de que o uso de nutracêuticos, suplementos, vitaminas pode sim ser o tratamento primário, a preferência de tratamento médico de uma doença humana. Nós sabemos que o paradigma pautado em medicamentos ou cirurgias, ele tem sido o farol da medicina alopática. Mas outras abordagens integrativas, funcionais, também têm grande valor. E em alguns casos, inclusive, superior em resultado do que os medicamentos e as cirurgias. O campo da doença do Alzheimer e da manutenção e resgate da performance cognitiva é um dos exemplos mais importantes desse aspecto. Nós sabemos que alguns suplementos utilizados para o cérebro podem manter a vitalidade das fibras nervosas, das conexões mentais, mantendo a pessoa num processo de saúde. Restaurar a fisiologia através de medidas nutricionais, controle do estresse, atividade física, suplementação e outras é um caminho fundamental e que muitas vezes pode ter um resultado fantástico, quase que milagroso. O Dr. Lair Ribeiro, um outro expert em nível mundial nesse sentido, tem um ditado que diz assim: quando a fisiologia é restaurada, os mecanismos de autocura começam a caminhar. Então o que se viu que a doença de Alzheimer, o processo cognitivo, a depressão involutiva, todo o declínio psicológico englobado dentro do conceito da biopausa, deve-se a um acúmulo de defeitos que o corpo vai tendo ao longo da sua vida. Processos de inflamação, de oxidação, de submetilação, de estresse, de má qualidade do sono, intoxicações, consumo de substâncias nocivas, drogas, bebida alcoólica, cigarro. Tudo isso vai levando a um declínio do sistema imunológico, a um declínio das funções hormonais, a uma perda da saúde cardiovascular e que começa aos poucos a impactar a vitalidade cerebral. E a pessoa então entra num processo de biopausa, ou seja, os neurotransmissores cerebrais começam a se esgotarem. Um dos aspectos primordiais nessa tarefa de manutenção da saúde do cérebro é a alimentação adequada. O padrão de vida fundamentado no uso de alimentos processados, industrializados, tem adoecido as pessoas. Então, o resgate de uma alimentação mais natural, sobretudo diminuindo o consumo do açúcar, do glúten, de laticínios, entre outros,
pode ser uma tarefa indispensável e revolucionária na busca por saúde. O Dr. Bredesen recomenda muito a dieta cetogênica, o uso de gorduras saudáveis, o abacate, o ovo, as amêndoas, as castanhas, gorduras que podem entrar nas células e gerar ATP sem aumentar o índice glicêmico. Isso é fundamental. O jejum intermitente também é uma das estratégias que mais tem ajudado na manutenção da vitalidade mental. Fazer pequenas pausas na alimentação, por exemplo, jantar mais cedo, às 6 da tarde, e deixar para pular o café da manhã do dia seguinte, deixando a próxima refeição só na hora do almoço, permite ao corpo um descanso do sistema digestivo e também estimula a cetogênese, a queima das gorduras saudáveis como fonte de energia. Outro aspecto fundamental é a suplementação de nutrientes. Nós sabemos que com o envelhecimento o corpo vai perdendo substâncias antioxidantes que são ligadas a uma salutogênese. Então, suplementação de antioxidantes, de vitaminas, de minerais é um aspecto indispensável nesse sentido. Outro problema é a reposição ou a modulação hormonal. O sistema hormonal do indivíduo interfere diretamente na saúde cerebral. Então, uma das estratégias também usadas no protocolo do Dr. Bredesen é a reposição hormonal. Estabilizar, equilibrar os níveis hormonais do indivíduo faz parte desse caminho de resgate da saúde cerebral. Obviamente, aspectos psicológicos também são fundamentais. O aprendizado é talvez a força que mais mantém o cérebro vivo. Enquanto a pessoa estiver aprendendo algo, ela mantém o seu cérebro ativo. O cérebro, ele tem um mecanismo de autopoiese. O cérebro estimula a si mesmo. Então, toda vez que uma pessoa faz uma atividade física ou que ela está aprendendo uma língua, aprendendo a tocar um instrumento musical, desenvolvendo uma nova habilidade, ela está fazendo com que o cérebro comece a criar novas conexões e essas novas conexões estimulam o cérebro. Isso gera uma retroalimentação positiva. Então, uma das coisas que a pessoa mais tem que manter ao longo de toda a sua vida é o aprendizado. Se manter estudando, se manter aprendendo, se manter pesquisando, descobrindo coisas novas, é um meio de manter a vitalidade cerebral. A atividade física é outra. E aqui a gente não fala de nada muito exaustivo, uma atividade física, uma caminhada, um alongamento, um tai chi chuan. Técnicas de redução do estresse também são fundamentais. Aqui eu destaco a neuroacústica, que é uma ferramenta a partir de sons que gera uma integração dos hemisférios cerebrais através do corpo caloso. A comunicação entre os dois lados do cérebro é facilitada. E quando essas conexões acontecem de maneira saudável, o cérebro se mantém em uma saúde mais perfeita e isso previne o surgimento dos problemas ligados ao declínio cognitivo. Então eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para você que está caminhando na terceira idade ou que tem algum familiar padecendo de um processo de perda das capacidades intelectuais, mentais e emocionais devido a problemas de demência, entre outros problemas neuropsiquiátricos. Há um caminho funcional e integrativo que hoje começa a ser descoberto pela medicina, que pode ser realmente uma nova realidade transformadora nesse aspecto. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações e compartilhe isso com os amigos. Um grande abraço!